Bem-vindos, professoras e professores. Está começando mais um Sala de Professor. E preparem-se para o trabalho, porque hoje vocês farão parte de um júri. É isso aí. O veredito, o destino do réu está nas suas mãos. Mas primeiro é preciso conhecer o réu, ou melhor, a ré. Isso nós vamos fazer assistindo ao documentário Água Viva. Equipada com centenas de armas altamente venenosas, a Água Viva está sempre preparada para o ataque. Quem cruza o seu caminho jamais esquece a dor do encontro. Para a acusação, uma implacável e inútil vilã. Para a defesa, ela é importante para o equilíbrio da natureza e age apenas em casos de sobrevivência e também em legítima defesa. Para trabalhar com a gente está aqui o professor de Biologia, Luiz Caldeira. Tudo bem, Luiz? Tudo bom, vamos Seja bem-vindo ao Sala de Professor. Obrigado. Você vai falar dos aspectos da biologia mais do animal, não é? Isso, eu vou ficar com a parte mais de zoologia, que é um prato cheio nesse documentário, né? Belas imagens sobre um grupo difícil de ser retratado num documentário científico. É verdade. Também está conosco o professor João Roberto Mazei, de Química. Tudo bem, Mazei? Tudo bem, Valmir? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Quando a gente fala da beleza desse animal, a gente está falando daquele brilho, etc. Aí tem muita química, né? Nossa, como tem química. Muita informação, professor que está em casa. É um documentário bastante rico, realmente. É verdade. E falando dessa riqueza, completa o nosso grupo de trabalho, o professor de Biologia, Caio Francescatti. Tudo bem, Caio? Tudo bem, Valmir. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Eu estava falando da riqueza, porque é uma riqueza de variedade, de tipos, né, dos quinidários, e também porque eles fazem parte de um grupo importantíssimo no mar. Sim, né? claro, nós não podemos esquecer que existe toda uma relação ecológica desse grupo e eles fazem parte do ecossistema marinho e estão lá desenvolvendo alguma função ecológica, contribuindo com o ecossistema como um todo. Rapidamente aqui para os três, culpado ou inocente? Inocente. Inocente. Ih, o Mazei não falou nada, gente. Bom, nós vamos assistir ao documentário Água Viva e daqui a pouco a gente volta. Cuidado com o filme para não se queimar, viu? Até já. Retornamos com o programa Sala de Professor e o trabalho interdisciplinar de hoje tem Biologia e Química e será realizado a partir do documentário Água Viva. Vocês prestaram bastante atenção no filme? Perceberam bem os detalhes? Espero que sim, pois algo me diz que eles vão apontar o caminho do nosso trabalho. Não saia daí, porque já já nós voltamos com o Sala de Professor. Mas antes vamos descobrir como os professores trabalharam à distância. Um no Rio de Janeiro, outro em São Paulo e o terceiro no Rio Grande do Sul, sem contar os quinidários em todo o planeta. Até já. A internet foi diferencial do nosso grupo, porque cada um de uma cidade, de um estado, essa distância foi vencida graças à internet. Além de, é claro, facilitar a questão de pesquisa, de busca de material para formar a nossa aula, a nossa proposta. Então a internet foi o nosso grande facilitador, foi a nossa aliada. Sobretudo para um trabalho funcionar, tem que ter vontade, né? Você tem que estar afim de escutar a opinião de um outro professor, argumentar, encontrar um ponto em comum das disciplinas, saber aproveitar o que outra disciplina tem de bacana para a sua, né? Isso nem sempre acontece, independente da distância, né? Não é porque trabalham na mesma escola, dividem a mesma sala dos professores, que existe essa afinidade ou essa disposição em trabalhar em equipe, né? Que não é simples mesmo de acontecer. A tal da interdisciplinaridade não é tão fácil de ser resolvida, né? O Sala de Professor está de volta e o nosso trabalho interdisciplinar de hoje tem Biologia e Química e estão aqui os professores Caio Francescatti, Luiz Caldeira e João Roberto Mazei. E quem começa o trabalho é a Biologia, né, Luiz? É uma parte da Biologia. É parte da Biologia, que é inevitável, né? Sim. Parece que é inevitável começar o trabalho caracterizando esse grande grupo animal que são os quinidários, né? E eu preparei algumas imagens que estão na ficha, são as mesmas, vai auxiliar os professores no seu trabalho e pode ajudar aqui na nossa apresentação então, também. Vamos ver essas imagens mais de perto. Vamos para a nossa sala de trabalho. Professores, por favor.
Às vezes as pessoas olham e pensam o seguinte: será que esses animais, esses bichos, têm alguma coisa a ver com a minha sala de aula? Afinal de contas, eu não estou nem no mar, os alunos nem estão na praia, eu estou longe de tudo isso. Será que esses bichos do mar têm alguma coisa a ver com as suas aulas de biologia? Com as suas tem, né, Luiz? Com a sua proposta, pelo menos, sem tem. Sem dúvida, tem sim, Valmir. Acho que o primeiro ponto interessante, né, é a gente apresentar o grupo. Né? Então aqui tem a diversidade desse filo, que são os quinidários, e que o professor deve chamar a atenção do aluno para mostrar que eles não são peixes. Né? Em inglês é o jellyfish, né? São as águas vivas. E o fish ali de peixe está um pouquinho fora de contexto aqui. Né? Eles são quinidários. Aqui a gente tem 3 representantes exemplares do grupo, né? São as anêmonas, as medusas ou águas-vivas e as hidras. Né? O que caracteriza esse grupo particularmente, primeiro é um único orifício, né? Então a boca e o ânus é o mesmo orifício, então o alimento tanto entra quanto sai por aqui os dejetos, né? Tem uma cavidade gastrovascular aqui, né? Que ao mesmo tempo que digere o alimento também o distribui para as células. Então aqui a gente tem os 2 representantes maiores desse grupo, né? Que são os pólipos e as medusas, que se a gente perceber são animais muito parecidos, mas invertidos. Né? A maioria dos pólipos são fixos e a maioria das medusas são de vida livre, como essas que aparecem. Alguns arquitetos devem se espelhar um pouquinho nesses sem desenhos. Dúvida, Brasília, talvez, né? É verdade, a natureza é inspiradora. É verdade. Uma característica muito marcante desse grupo são células diferenciadas que eles têm aqui na sua camada mais externa, né, na epiderme, que são os quinidócitos. Né? Preparei uma outra imagem aqui que tem um detalhamento mais interessante para a gente. Essas células, então, é aqui que fica a substância urticante, a substância tóxica que queima. Né? Não é uma queimadura, mas é uma lesão química. E o interessante é que essa cápsula, né, ela fica armada. Então essa aqui é um quinidócito que está armado, pronto para ser acionado. E ele é acionado por um toque. Então aqui em cima, né, esse gatilho aqui, funciona como o que vai disparar, o disparador. E uma vez esse gatilho acionado, a gente tem aqui a segunda configuração, que é o quinidócito ativo. Né? Então, todo esse filamento que estava enrolado aqui, encapsulado no quinidócito, agora ele vai estar exposto. É um nematocisto, esse filamento. E a substância urticante por toda a sua extensão. Uau. E aqui na ponta tem até uma pontinha que tem umas espículas, né? Alguma coisa que pode também ajudar na ativação dessa toxina. E na aderência também, né? Porque na aderência, provavelmente, adere sem dúvida. Na pele, né? Isso aqui fica prioritariamente nos tentáculos, né? Então, a cúpula da água-viva não tem esse tipo de célula, mas sim os tentáculos. Outra característica bem interessante, especialmente dessas medusas do vídeo, é a alternância de gerações, né? O que explica um pouco o aparecimento maior dessas marés de água-vivas, né? Então, toda água-viva tem 2 gerações, duas formas, né? Então ela tem a forma livre, a forma de água-viva, e em algum momento da vida ela foi um pólipo. Então ela tem 2, na biologia isso é chamado de alternância de gerações, né? Então ela tem uma geração pólipo, uma geração fixa, e a geração seguinte é uma geração de vida livre, né? Essa geração fixa pode estar fixa bentônica, quer dizer, estava no fundo do oceano? Geralmente sim. Ou coral também não? Em corais também, ela se fixa em qualquer substância que ela pode, qualquer substrato, na verdade, né? Ela também segue aquela mesma anatomia que eu mostrei no começo, então ela tem a boca, os tentáculos também com veneno, e a geração seguinte vai ser a geração livre, a geração das medusas, né? Legal. É interessante essa questão porque tem essas 2 etapas, né, na vida desse animal, e o interessante é que nessas etapas todas ele se comunica, né, eles se comunicam entre si, né, e depois se comunicam conosco, né? Mas e essa comunicação é química, né? Isso mesmo, é uma comunicação química, e é interessante porque a natureza é perfeita nesse sentido, né? A comunicação é feita através dessa substância, chamada antopleurina, né? A substância, na verdade, ela tem uma parte de ácido carboxílico, e ela tem aqui uma amina quaternária, e aqui ela tem uma ligação iônica. Aqui é o grande foco do nosso estudo, do nosso trabalho, e que a gente vai saber que é o alerta químico do nosso bichinho em questão, né? O que acontece? A ruptura dessa ligação iônica. As ligações iônicas, elas se quebram facilmente na água, né? Água do mar, prato feito. Então, os íons cloreto vão para a solução, e essa parte aqui também. Isso avisa a outras águas-vivas
que tem perigo na área. Eu ia falar no ar, mas é na água. Né? E essa substância, então, é o grande alerta químico da água viva. Só que a gente não percebe esse aviso, né? As outras percebem, mas a gente não percebe esse aviso. E aí vem aquela substância urticante, que não é uma queima. Você sente como uma queima, mas não é uma queima. Exatamente. Que substância é essa daí? Depois do aviso, ela se defende. Claro. Né? Com toda essa arma que o nosso amigo Luiz falou, ela usa essa substância aqui, chamada palitoxina. Importante frisar, Valmir, que aqui é um dos isômeros da palitoxina, que é uma substância, uma cadeia enorme de aminoácidos, tá? Enxertados por alguns metais, né, que estão aqui, ó. Então, vários metais estão inseridos aqui, e que essa cadeia, ela vai, como vai de 120 até 130 carbonos, podem ter várias conformações dessa molécula. E esses carbonos aqui, eu vou citar um, por exemplo, esse carbonozinho aqui, ó, é o famoso carbono assimétrico, ou carbono quiral, o que dá um gancho para o professor que está em casa estudar isomeria, explicar desvio de luz polarizada, compostos de estrógenos, levógenos, etc. Né? Esse carbono, Valmir, é como ele se conformasse no espaço, assim, tridimensionalmente, e é o que confere a estrutura venenosa da nossa proteína, né? Vai para a lousa agora, mas aí não. Eu queria só te mostrar, não vou para a lousa, né? Eu peguei o giz, todo professor aqui tem o giz em casa, né? Tem na escola, isso também à vontade, para representar mais ou menos o que seria o carbono assimétrico, que é algo assim, Valmir, olha só. Repara, aqui tem um ângulo um pouco maior, mas é que minha mão não vai conseguir atingir isso, né? Esse carbono aqui, por exemplo, eu vou tentar colocar esse carbono assim, nessa posição que está ali, ó. Vê se você consegue ver. Tem uma linha que desce, seria a linha verde. Para cima, no branco, seria o OH. Para cá, seria o rosa, seria essa cadeia toda que vem para cima. Certo. O verde seria toda essa parte que vem para baixo. E o azul seria um hidrogênio que não aparece na estrutura de bastão. Ou seja, a gente está vendo uma estrutura tridimensional que está planificada. Exatamente, está planificada aqui, está chapada no quadro. Perfeito. O que acontece, Valmir? Então essa molécula, a parte grande dela, vamos lembrar, a parte grande toda vem para o verde, desce para cá assim, e vai toda para o rosa ou vermelho, que vai para lá para cima. Se você rodar essa molécula, já iria o quê? A parte grande viria para cá, e essa outra parte rosa iria lá para trás, no sentido para trás da televisão, para trás do nosso plano. E a substância muda radicalmente. Isso aqui é legal, né? De propriedades químicas através dessa isomeria. Então, Valmir, essa substância ela pode ter muitos isômeros que a gente chama de isômeros ópticos. E esses isômeros, na sua grande maioria, são tóxicos ao ser humano, ao contato com a pele. Quer dizer, essa substância é uma substância extremamente complexa, o professor não vai trabalhar isso dentro da sala de aula, vai trabalhar cada um desses grupos, essas associações, a ideia da isomeria, né? Exatamente. Mas e a bioluminescência, como é que ocorre? Interessante, Valmir. A gente trouxe isso para mostrar para o colega de casa. A bioluminescência já é estudada há muitos anos, né? E ela acontece formando uma substância, uma proteína, chamada proteína verde fluorescente, que agora já não é mais só verde, né? As pessoas estão trabalhando com várias cores. A gente trouxe uma animação aqui que mostra como o cálcio, que está presente na água do mar, por exemplo, né? Vindo de conchas, vindo de outros sais dissolvidos, como que o cálcio ele atua na proteína, né? Para transformar esse aequorin em GFP, que é uma encapsulada, feita uma lata de refrigerante, e o cálcio fica lá no meio. Valmir, no que esse cálcio ele penetra na molécula, o que acontece? Ele faz acender, então, uma bioluminescência, né? E o que acontece? Essa bioluminescência, ela acaba transmitindo, né, a cor verde, a compensação do azul na molécula da GFP. Né? Isso tem sido usado por muita gente por bioquímica, que é muito interessante. É verdade, verdade. Agora, todos esses seres, eles usam também essa luz, etc., para se comunicar, né? Eles não estão sozinhos no oceano, não estão sozinhos no planeta, quer dizer, eles são seres que vivem em sociedade, e a nossa sociedade acaba entrando em contato com a deles, né, Caio? Sim, Valmir, tanto que o nosso contato maior com os quinidários é através da pesca, né? Como nós vemos, eles sempre estão envolvidos em questões assim de contaminação de pescado, arrebentando redes, mas a gente tem que pensar qual é a relação do homem com os quinidários, tendo a pesca em mente. Então, a pesca não é só lançar as redes no mar, você tem também a questão de impactos físicos dessa rede que está sendo lançada, de estar revolvendo sedimento marinho, tem a mortalidade dos peixes, tanto que você tem intenção de pescar, quanto aqueles que você não tem, porque rede não é algo seletivo. Sim. A partir que você lança ela no mar, você pode subir